A gente falou agora há pouco dos 18 anos do falecimento de Tele Santana e eu falei desses treinos que a gente tinha oportunidade de, no campo ali do CT de São Paulo, acompanhar e conversar com jogadores logo depois do treino, gravar entrevista com muito mais tranquilidade do que hoje em termos de facilidade mesmo, né? E tem um que hoje está ensinando e muito, e está aqui em contato conosco, que eu tenho certeza que se eu aprendi um pouquinho com o Tele ali na conversa, eu imagino ele. Pintado, bom dia para você. Amigo, bom dia. Feliz aqui de estar podendo falar com vocês. Satisfação é toda nossa aqui na Rádio Bandeirantes. Tele Santana, a gente ouviu agora há pouco o jogo Palmeiras e Flamengo, em que o time dele, né, o Palmeiras, se classificou para a final do Brasileiro de 79, e que praticamente o pôs na seleção brasileira diante da repercussão, ganhar do time do Zico, tal, no Rio de Janeiro. E ele fez muito mais depois e durante muito tempo. E você viu isso bem perto, porque você não só viu como viveu, né, Pintado? Para mim o que talvez seja o momento mais especial da minha vida pessoal, né, encontrar uma pessoa, encontrar um ser humano. Porque é fácil falar do teletécnico que todo mundo viu, né? Mas eu conheci muito próximo, fui muito próximo do ser humano, né? E isso, para mim, é uma alegria, é um título que eu falo, talvez o título mais importante da minha carreira, porque o Tele não era só treinador, né? Ele também era uma pessoa fantástica, com as características, né? Chato pra caramba, pegava no pé da gente, exigente. Mas como todo pai, né, querendo o bem do filho, todos que compreenderam essa exigência do Tele, hoje tem uma vida mais tranquila. E eu fico feliz de ter escutado e ter aprendido muito, como você falou. Hoje, o que você se pega ali no vestiário da Portuguesa, se pega ali na hora de tomar uma decisão durante a partida, que você fala, se você olha para dentro e vê assim, caramba, isso aqui é o Tele falando... É o que eu aprendi do Tele falando pela minha boca. Tem alguma coisa assim que você fala, não, isso aqui peguei dele? Ou é algo que fica misturado no todo, Pintado? Claro que é muita informação. O que eu aprendi com o Tele é muita informação. Eu sou um atleta, eu sou uma pessoa antes do Tele, sou outro profissional e outra pessoa depois do Tele, né? É impossível a gente reproduzir no dia a dia tudo o que eu aprendi, o que eu vi. Mas para mim o maior legado, para mim a maior e melhor informação é que não se vence sem a exigência, né, do melhor, né? O Tele sempre exigiu da gente, ele nunca pediu. O Tele exigia da gente, cobrava muito da gente a perfeição, né? Ou a proximidade da perfeição. Eu acho que isso para mim é muito importante no meu dia a dia, quando eu entro em campo, quando eu vou para o trabalho, quando eu já estou planejando os treinamentos. A minha informação para o atleta é sempre a primeira informação: faça o melhor, faça como se quisesse atingir a perfeição. Acho que isso ajuda muito. Olha, eu lembro do chicletinho na boca, né? Sempre estava com um chicletinho na boca. Eu falei um pouquinho antes de você entrar conosco, Pintado, ele rodando o apito na mão, né? Porque ele não tinha o dedo indicador, ele perdeu o dedo num acidente, daí ele ficava rodando aquilo ali na mão, que era um jeito prático, imagino, dele se concentrar, vive fazendo e olhando muito o campo de jogo lá no treinamento, do campo de treinamento do CT de São Paulo, prestando atenção nessa, tinha que ter essa perfeição para todo lado, não é? Não era só em botar vocês para treinar várias vezes o mesmo tipo de movimento de pensamento, mas cuidado todo, como hoje em dia se tem uma quantidade muito maior de profissionais envolvidos, mas naquela época, claro, não era o tempo do Oswaldo Brandão, né? Não era o tempo do Bela Gutmann, mas ainda era um momento em que isso não era mais uma novidade, mas era coisa de time muito grande. E o São Paulo era o grande exemplo daquele momento, né, Pintado? Você conviveu com a gente muito próximo ali, né? Você esteve ali do ladinho do campo com a gente, você chegava às vezes antes da gente, né, ali dentro de campo, e o que eu entendo hoje, e tento, mais uma que eu tento não copiar, mas me aproximar, né, do que o seu Tele fazia, aí chegar antes do jogador no campo e começar a ler
a sonhar, a antever algumas jogadas, alguns trabalhos que podem acontecer no jogo, e eu tenho a obrigação de informar para o jogador. O Tele era assim, né? Quantas vezes? Bom, sempre, né? O Tele chegava primeiro do que a gente no campo e já estava sonhando, já estava pensando, planejando o que ia acontecer no jogo e o que a gente tinha que reproduzir no treino para levar para o jogo. Então, para mim, isso é muito marcante. Eu tenho sempre na minha memória, quando eu vou para o campo, seu Tele balançando o apito e com a cara bem fechada, mas exigindo muito o nosso melhor. Ele olhava para nós e falava assim, como é que você não entendeu? Né? Aquela cara de, pô, como é que você está me perguntando isso? Mas era, né, essa cara de não é mal, mas um pouquinho daquela cara de exigente o tempo inteiro, que a gente lembra muito bem. Agora, Pintado, fala da Portuguesa um pouco. Como é que está esse momento? Em que instante vocês estão para voltar às divisões principais do Campeonato Nacional? Bom, feliz primeiro, né, pelos momentos, né, que a Portuguesa viveu no Paulistão. Claro que não foi um início como todos gostariam. As dificuldades, né, do campeonato, como é o Campeonato Paulista, o mais difícil no Brasil, depois do Brasileirão é o mais difícil no Brasil. A equipe se reencontra, né, numa segunda metade ali do campeonato, e a gente termina muito bem. E foi o que a gente sempre comentou ali dentro, né? Que a gente não esqueça esses bons momentos, o porquê. E que não esqueça também porque não estava dando certo, né? Isso é uma lição que fica para todos. Eu não continuo na Portuguesa para esse segundo semestre. Eu tenho algumas outras situações aí para resolver. Tenho alguma oferta de campeonato brasileiro e fora do país também que estão acontecendo. Eu tenho pessoalmente algumas coisas para fazer. Estou terminando a licença da AFA, da Argentina. Então eu estou focado nisso para resolver agora, mas sempre em contato com a Portuguesa, né? Tenho essa relação muito boa com o presidente, com as pessoas que estão lá. Foi em pouco tempo, mas foi algo muito forte que a gente construiu, e eu, sempre que puder colaborar com alguma coisa com a Portuguesa, eu vou estar pronto e vou estar aprendendo também, né? Porque a Portuguesa está num recomeço, numa reconstrução, que isso todo mundo aprende. Claro que a gente não pode, né, o futuro que pode ser melhor não pode ser bloqueado por um presente que poderia ser bom, mas gostaria muito de te ver ainda nesse momento na Portuguesa, mas outras oportunidades virão, porque eu tenho certeza, esse é o pensamento do torcedor de São Paulo como um todo, não só o da Lusa, esperar que essa permanência na Série D, no Campeonato Paulista da Série A, Série D não, né? Permanecer nas divisões nacionais, começando pela Série D e depois subindo, é o que a gente espera, e as oportunidades não vão faltar. Pintado, quando você chegar em algum outro lugar aí, você vai nos contar aqui como é que foi essa chegada e vai nos contar um pouco mais da sua história, porque você sempre tem muito o que falar e enfim, é uma figura que a gente aprecia não só no seu trabalho, como também na sua gentileza e no seu contato conosco. Tá legal? Obrigado, viu, Pintado? Eu que agradeço, meu amigo. Com certeza vocês serão os primeiros a saber. Você e a Band são pessoas que sempre me ajudaram muito na minha carreira e reconheceram uma luta de um profissional aqui que sempre vai continuar lutando. Então agradeço muito, um ótimo domingo e bom trabalho para vocês. Para nós todos. Obrigado, Pintado. Um abração. Quinto sinal vai marcar a hora oficial do Brasil, 10 horas. Em 50 segundos toca o quinto sinal marcando 10 horas. E depois do intervalo a gente vai lembrar 10 anos. 10 anos completados na sexta-feira do falecimento de Luciano do Vale. É um dos nomes mais importantes da história desta casa aqui, junto com o Fiore, junto com Zé Paulo de Andrade, junto com Salomão Esper, junto com vários outros. Mas sem dúvida nenhuma lá na primeira prateleira. E não só aqui na Bandeirantes, mas no esporte brasileiro, e eu tenho certeza na lembrança de muita gente. Então vamos fazer um rápido intervalo. Quinto sinal marcando 10 horas. E na volta, como diz o Milton Neves, o melhor gol da televisão, Luciano do Vale.